aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é o dia que Toffoli vai deixar o STF e vai mudar, eu acho que vai mudar muita coisa, a gente vai comentar sobre isso, o Fux vai assumir, mas eu acho que o mais importante de tudo, na verdade importante não, mas que nos deixou assim encantados para quem viu, foi a aparição surpresa de Bolsonaro no STF, que mandou uma direta daquelas assim, sabe, como é que o pessoal fala? Um tapa com luva de pelica. Rapaz, o mito com a língua afiada. A gente vai comentar sobre isso. Tem algumas coisas do STF, algum pronunciamento aí de Marco Aurélio. Ele aí que realmente vem fazendo algumas críticas mais duras ao STF. Nessa área assim do jurídico, a gente vai falar da Elona Sabo, vocês devem saber, aquela indicada pro Sérgio Moro que nunca tomou posse do Instituto Igarapé, porque ela começou a falar umas coisas aí da Amazônia, ela também tem um negócio de um livro dela aí, da sociedade civil organizada. Vou mostrar pra vocês o que é sociedade civil organizada. E ainda na área jurídica, vocês viram que teve lá aquela busca e apreensão, inclusive envolvendo advogado de Lula. A gente vai falar por isso por alto, mas vai mostrar algumas coisas em paralelo a isso. Também temos várias notícias, questão assim, relacionadas à área de questão de saúde, pandemia, por aí vai. E muito no final, muita notícia boa. Ontem, realmente, esses últimos dias estão de notícia boa, mas vamos começar aqui que, quer dizer, tem umas coisinhas aí que envolvem o Rodrigo Maia. É difícil a gente falar de Rodrigo Maia sem falar notícia boa, né? Mas vamos começar. Bolsonaro foi ontem, chegou de surpresa, pegou todo mundo. Como não dá pra dar play no vídeo, ia ser meio complicado a TV Justiça, não sei se o pessoal libera, mas quando o Bolsonaro chega assim, o pessoal para, dá uma gaguejaram. Que eu vou ver até se é possível colocar o vídeo depois separado, mas quem não viu, vá atrás veja com seus olhos. Mas eu quero mostrar pra vocês pelo menos a fala, que foi um momento assim excepcional. Até o Alan dos Santos diz assim, ó, o Alexandre teve de ouvir de boaça: eu fui eleito e vocês indicados por ex-presidentes. Bolsonaro vai lá, sentou do lado de Toffoli, olhando assim e falou, ó, eu fui eleito, vocês são indicações de ex-presidentes. Olha só o que o Bolsonaro tem pra falar, porque é interessante. E você vê como o Bolsonaro tá cada dia mais safo pra não cair em nenhuma pegadinha. Olha isso daqui. Que Deus ilumine cada um dos senhores e das senhoras. Cheguei aqui pelo voto. Os senhores chegaram por indicação de um presidente da República. E eu peço a Deus que me ilumine quando a oportunidade se fizer presente, pela idade, de indicar alguém que possa realmente cooperar com esta casa. Então você vê, né? A gente imagina aí esse pessoal que não pisa no chão. O Bolsonaro chega lá, ó, eu cheguei onde eu cheguei por causa do povo, não foi indicação de ex-presidente. E você vê como o Bolsonaro realmente vem mudando, ele não está dando nenhuma brecha. O que ele fala? E eu espero que eu tenha a capacidade de indicar alguém para ajudar quando abrir a vaga. Por idade, ele já se antecipa. Ele nem tá cogitando, ó, para deixar claro, ó, eu não tô falando de impeachment, não tô falando de nada. Para depois a mídia não pegar esse pedaço e falar, ó, olha só, o Bolsonaro tá falando em vaga. Tá pensando o quê? Vai ter impeachment, vai fazer o quê? Então veja só, mas teve mais coisas sobre isso. Aqui é só mais um pedaço da fala para vocês verem aqui como é que tava. Bolsonaro ao lado direito de Toffoli. Foi daí que ele falou, fez o discurso dele. E aí saiu uma matéria no UOL com alguns outros comentários que eu acho que vale a pena de comentar para a gente poder falar um pouco do Fux. A comitiva inicialmente se sentou nas cadeiras do plenário, o pessoal chegou de surpresa. Após alguns minutos, Toffoli convidou Bolsonaro para sentar-se ao seu lado no plenário do STF, posição ocupada por autoridades em sessão solene do tribunal. Em muitos momentos, quando o chefe do executivo procurou o STF, por muitas vezes, em decisões monocráticas, individuais, muito bem nos atendeu. Em outros momentos, até nos surpreendeu com sua capacidade de se antecipar a problemas e já apresentar soluções antes mesmo que o procurássemos, disse Bolsonaro. Você vê, Bolsonaro vai lá, ainda faz elogios a Toffoli. Bolsonaro realmente assim está determinado a apaziguar as coisas por um bem maior. E quando eu falar de Fux, acho que vocês vão entender porque falei semana passada. Na semana passada, o presidente do STF disse em entrevista a jornalistas não ter visto uma atuação antidemocrática do presidente. Aquela troca de elogios, que compareceu a diversas manifestações organizadas por seus apoiadores que pediam o fechamento do Supremo do Congresso Nacional. Aqui já é a opinião dos jornalistas. E aí, galera, nesse meio tempo, antes de falar do Fux, o Marco Aurélio deu uma entrevista e ele admitiu que Toffoli deu conotação política ao STF e que vai dar mais algumas dicas pra gente. Em entrevista à Band News,
O ministro Marco Aurélio de Mello, do STF, admitiu que a corte, durante a gestão do ministro Dias Toffoli, teve maior conotação política. Realmente, o STF, nesses últimos 2 anos, principalmente no governo Bolsonaro, de janeiro para cá a gente viu, esse ano de 2020 foi um absurdo, todo mundo acompanhou. Mas, em comparação, se a gente pegar agora, com maio, ali aquele pedaço de maio que o pessoal tava até querendo pedir o celular de Bolsonaro, cara, a gente tá na calmaria. E ele diz, temos que reconhecer que no caso o Toffoli deu uma conotação política muito grande à presidência, o que não havia na minha época. Fui presidente de 2001 2003 e a austeridade prevalecia muito mais. O ministro Fux será mais cerimonioso no contato com o chefe dos poderes. O Marco Aurélio já está antecipando. Na visão de Marco Aurélio, a saída de Toffoli e a entrada de Fux será uma modificação substancial, não uma modificação pequena na presidência do Supremo. Na mesma entrevista, Mello também condenou declarações de ministros do STF que já se pronunciaram fazendo críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Mais uma vez ele sai contra seus colegas. Lembrem que ele está para se aposentar, então, normalmente, gente, sabe, os últimos momentos da carreira conta muito, porque realmente o final sempre conta, né? E aí, como foi o final? Então, eu achei que pelos próximos meses o Marco Aurélio assim vai estar um pouco mais centrado. Não que ele vai se tornar o grande bastião do conservadorismo, um grande bolsonarista. E o Marco Aurélio termina falando, ele foi eleito com quase 58 milhões de votos. E hoje, o presidente dos 211 milhões de brasileiros. Ele tem um mandato que tem de ser cumprido. Se tem um mandato para ser cumprido, ele inclusive já está mandando um recado para quem? O pessoal do TSE. Barroso, Fachin, Alexandre de Moraes, para todo esse pessoal. E aí, falo para vocês, as conversas em Brasília, de pegar uma pessoa, conversar com outra, não tem clima para impeachment. Hoje não tem clima para impeachment, tanto que ninguém tá falando de impeachment. E aí o Fux assume hoje. Vou mostrar que a matéria não tá aguentando nem nada. Mas como eu falei para vocês semana passada, rolou algumas conversas, ouvi o pessoal, ouvi de algumas pessoas, inclusive tem contato assim com sites só da área jurídica, algumas pessoas de Brasília, o pessoal falou, a tendência teve a reunião, sentou o Guedes, sentou o Bolsonaro, o pessoal conversaram com o pessoal do STF, conversou com o pessoal da Câmara, do Senado e falou, galera, beleza, qual é o esquema? Beleza, a gente não vai querer empurrar com tudo as pautas conservadoras, por aí vai, não que a gente vai esquecer, tem coisa que não tem como abrir mão, por exemplo, a Damares, vocês estão vendo lá que a Damares tá naquela negócio de proteção à criança o tempo todo, isso não vai cessar. Ao mesmo tempo que a gente também não quer que vocês tragam ideologia de gênero, nem a gente, nem vocês. Deixa a gente aqui quieto, a gente vai tocar o barco mais ou menos, no mínimo, aí não tem o que fazer, porque nosso governo é de direito conservador. Agora o seguinte, para esse segundo semestre, o país, vocês estão vendo, o negócio tá complicado. Ou a gente vai se juntar para a economia começar a andar um pouco, ou não vai dar certo. Então vocês estão vendo que o clima, o pessoal falou, não, acho que vai ser por aí, mas o pessoal na área jurídica, sim, que tem até um contato com pessoas, conversando com assessores, só falou, o clima tá assim, beleza, vamos tentar botar para esse negócio andar, a pauta assim mais econômica, e por hora, essa é a conversa em Brasília, que o STF, o Congresso, o Senado estão assim nessa pegada, não. Vamos focar aqui um pouco na economia. A economia do Brasil precisa voltar. Até porque se não voltar, vai impactar no orçamento das casas. E eu acho que ninguém do STF quer deixar de comer lagosta e ninguém da Câmara, do Senado quer perder nenhum benefício, né? Então vamos observar, vamos ver se a informação realmente estava quente ou não, né? Os próximos meses nos dirão. E aí já mudando aqui para o assunto, que é um assunto que dá pra gente extrair muita informação disso daqui, é a questão das queimadas, dos incêndios e por aí vai. Olha essa matéria aqui. Leonardo DiCaprio volta a criticar Bolsonaro. Diretamente dos Estados Unidos, autor compartilha vídeo que promove campanha contra o presidente brasileiro. E aí ele foi lá, fez o quê? Compartilha um vídeo, tem um monte de coisa lá, gente, o vídeo lhe captura no emocional. E aí diz que o DiCaprio usou seu perfil no Twitter, que tem uma conta de 19 milhões de seguidores, para disseminar mais um boato. Boato. Olha como a própria matéria da revista Oeste vem trazendo as palavras utilizadas. Por meio da plataforma, ele divulgou um vídeo produzido pela entidade que se define como Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Em inglês, o conteúdo questiona se o público global está ao lado da Amazônia ou de Bolsonaro, indicando dessa forma a necessidade de o mundo escolher entre uma das duas opções. Sabe? Você não pode estar do mesmo lado. Não existe como Bolsonaro e a Amazônia estarem do mesmo lado. Então, olha o que o pessoal vai fazendo. Pressões internacionais contra o governo brasileiro.
E aí, na onda do conteúdo difundido, desde o início de setembro pela PIB, DiCaprio promoveu o hashtag Difunde Bolsonaro and, quer dizer, né, which side are you on? A primeira mensagem pede que se desfinancie Bolsonaro e a outra questiona de que lado você está. Então vocês veem, mais uma vez, e olha o período, dia 9 de setembro de 2020. O que é que estava acontecendo em setembro de 2019? A gente chega lá, vem lá Ilona Sabo. Para falar que, além das queimadas na Amazônia, estamos assistindo à destruição do Pantanal pelo fogo. O sentimento de impotência é terrível. Como fazer com que a proteção dos nossos biomas seja prioridade para esse governo? SOS Pantanal, SOS Amazônia. E aí a própria grande mídia parece que desmentiu já a Ilona e também muita coisa que o DiCaprio vem falando. Porque perícia afirma que incêndio no Pantanal do Mato Grosso foi intencional. Opa! Alguém tá por trás disso. E aí quando a gente vai ver, a matéria fala de quem tá por trás, de como começou e por aí vai. Só que o mais importante é isso daqui. Ninguém comenta. Nenhum desses grandes artistas internacionais, Ilona Sabo, esse pessoal da esquerda brasileira. Que é o quê? Que desde o dia 5 de agosto, o Ministério da Defesa estendeu a Operação Pantanal, que se dedicava ao combate de incêndios no Mato Grosso do Sul para o Mato Grosso, equipes e veículos das Forças Armadas, do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, do Corpo de Bombeiros, EPANTA e PANTA brigadistas atuam no combate ao fogo. Ou seja, não dá para falar que o governo está deixando de lado. É um incêndio proposital, não foi aleatório, a perícia mostra isso, e mesmo assim o governo ainda está lá desde o dia 5 trabalhando. E na última quinta-feira teve os hectares queimados e por aí vai, e no final, cerca de 1,7 milhão de hectares, além de ter sido destruídos no Mato Grosso por causa de incêndios florestais, além da ação humana, a vegetação seca e o calor potencializam o surgimento de focos de incêndio no estado. Ou seja, a gente volta mais uma vez àquele período do ano que tudo é propício para as coisas acontecerem. É normal, todos os anos. E no mesmo período do ano, vem lá DiCaprio criar problema, vem organismos, órgãos, ONGs internacionais também criar problema, e a esquerda brasileira. E aí a SECOM avisa aqui que a fonte do Ministério da Defesa, que o Comando Conjunto do Oeste e o Comando Conjunto da Amazônica aplicaram neste domingo quase 222 milhões em multas durante ações que fiscalizam de fiscalização contra delitos ambientais. Ao todo, 254 multas foram aplicadas, contabilizando 222 milhões. Desde a deflagração da Operação Verde Brasil 2, já foram realizadas 30 mil inspeções navais e terrestre de apreensão de 815 embarcações, mais de 30 mil metros cúbicos de madeira ilegal. Também já foram confiscados aproximadamente 930 milhões em multas e termos de infração já foram aplicados. Então dá para falar tudo do governo, agora tem que ser honesto. O governo, em momento nenhum, deixou de trabalhar, deixou de fiscalizar, deixou de aprender, deixou de aplicar suas multas, deixou de ter efetivo trabalhando na área. Aí, a própria grande mídia e a SECOM que complementando, porque só traz a informação da SECOM e fala, mentira, tá ali a UOL. E aí, meus amigos, olha só, porque eu falei, lembra do período. Olha essa matéria de 13 de setembro de 2019. Ano passado, tivemos várias queimadas. E aí, essa matéria vale a pena trazer pra gente se questionar, Será, gente, que não poderia ter outras pessoas que também pudessem estar nos ajudando para evitar o problema? Porque no dia 13 de setembro de 2019, aqui o Pará Web News fala assim, que Helder pode ter culpa pelo Dia do Fogo. MPF investiga. Você lembra aquele dia que ficou bem famoso? E olha só, porém, vale a máxima. O tempo é o senhor da razão. O IBAMA foi o primeiro a denunciar que a PM do Paraná, sob a tutela de Helder, negou apoio a ações contra crimes ambientais. Uma dessas ações seria para combater o Dia do Fogo no dia 10 de agosto na região de Novo Progresso. Foi nesse dia que o estado teve um dos maiores picos de queimadas. E só no primeiro semestre, de acordo com o Estadão, foram 4 pedidos feitos pela Superintendência do IBAMA, a PM, para apoio policial que nem sequer foram respondidos. Outras 2 foram rejeitadas oficialmente pelo Estado. Que foi um dos ofícios que fala assim, mandou aqui, Superintendência do IBAMA,
aqui que você vê que vem da PM, diz, ó, senhor superintendente, honrado em cumprimentá-la, em conforme solicitações de apoio de efetivo policial militar nas operações ambientais desse instituto, prevista para o mês de junho de 2019, informo da impossibilidade no atendimento em razão de falta de amparo legal que viabilize o emprego do efetivo da PM do estado do Pará. Outros sim, que não serão mais autorizadas a contar do mês de junho de 2019 o emprego de policiais militares em missões desse instituto, até que seja providenciado o devido convênio que justifique o serviço de apoio policial prestado por esta instituição. Então, isso daqui, gente, é para trazer para vocês, para mostrar que é um problema imenso. É um problema imenso. O Brasil tem dimensões continentais. Ano passado, a gente teve um problema porque em um estado, assim, em um dos problemas, que teve problema em diversas localidades, diversas florestas, campos e por aí vai, em um local, por exemplo, talvez pudesse ser evitado se a PM pudesse ter ajudado. Mas na época lá o governo meio que não mexeu os seus pauzinhos para tentar viabilizar isso. Ou talvez foi impossível, a gente não sabe. Então é um problema multifatorial, mas que sempre querem colocar a culpa em Bolsonaro. E aí, continuando aqui falando da Ilona Sabo, que tava lá chorando, olha o que ela diz aqui, ó. Vai lançar em outubro, ela vai lançar o livro A Defesa do Espaço Cívico Objetiva. Na obra, a cientista política escreve sobre as maneiras pelas quais o governo brasileiro destrói o espaço cívico. Falam assim que o governo está destruindo o espaço cívico e destruindo o espaço cívico. Para mim, na verdade, construir o espaço cívico, sabe, é isso daqui. É as pessoas comuns se juntarem e tomarem ações realmente para proteger o nosso país. Para mim, isso aqui que é a construção do espaço cívico. E aqui ainda dentro da Amazônia, e vejam só, gente, pecuaristas, não são políticos, não são nada, são produtores. Pecuaristas brasileiros mandam mensagem em código àquela adolescente lá europeia, né? E fala assim, ó, o vídeo termina com a pergunta: de que lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipula seus sentimentos? E aí você vê que pessoas que realmente lidam com isso, que podem ser prejudicadas por sanções e por aí vai, porque o próprio Mourão falou, ó, esse negócio aí de queimar, tem pelo menos 3 grupos tentando tirar proveito. A oposição brasileira, que sempre reclama, quem tem interesses econômicos na Amazônia e esse pessoal ambientalista assim mais radical. Então, tem muita gente aí que tem interesse em criar problema para a agropecuária brasileira. O Brasil é referência. E você vê ó, que donos de um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, os criadores de gado paraenses decidiram sair em defesa da pecuária nacional. Num vídeo de menos de 2 minutos, um vídeo muito bom, a Associação de Criadores do Pará afirmou que é possível produzir com responsabilidade, preservando o meio ambiente. E aí, fez um vídeo em inglês para divulgar para o mundo. Inclusive, o próprio Ricardo Salles compartilha e diz assim, ó, existe 1 milhão de agricultores na Amazônia e apenas 5% deles utilizam queimadas. Queimadas como forma de limpeza para produzir seus alimentos. Diz a voz da narradora, que lembra da ativista juvenil. O Brasil preserva 63,3% de suas florestas nativas, o país que mais preserva no mundo. E isso realmente é verdade, gente. Produz alimentos em apenas 29% de sua área territorial. Por isso, os alimentos que você consome são produzidos de forma responsável e sustentável. O vídeo termina com a pergunta: de que lado você está? De quem preserva de verdade ou de quem manipula seus sentimentos? Que é aquele típico vídeo que o Leonardo DiCaprio mostra, né? Que tem um apoio emocional absurdo. Apoio emocional é uma coisa que vem sendo utilizada, que é utilizar o tempo todo, né? Pela mídia. Só olhar essa questão da pandemia, né? Fica em casa, olha, não vi. A economia a gente vê depois. Temos que salvar as vidas. Sempre usando essa narrativa para dar aquele gatilho. A Ilona fala sobre aqui, espaço cívico. Para mim isso aqui também, ó. Movimento Advogados do Brasil. Nossa coordenação acabou de protocolar a representação com pedido de afastamento, remoção e impeachment do Felipe Santa Cruz da OAB. A advocacia brasileira está cansada de tanta vergonha de quem não nos representa. Agradecemos pelo apoio dos mais de 700 advogados que assinaram a petição. E o Filipinho também aqui recebe um pedido, né, do Daniel Silveira, que diz que ele apresentou notícia crime e requerimento de instauração de crédito junto à a Procuradoria da República, né, a PGR do Distrito Federal, contra o presidente do Conselho da OAB, né, o Felipe Santa Cruz. É crucial que sejam apurados o suposto crime tipificado no artigo 317 do Decreto de Lei 2848194, que aí fala, né, coisas que envolvem aí o Sistema S, que tem até um desenho do Esquema S. Então, o que a gente pode tirar disso aqui também? Galera,
chegando aqui agora, quase 2 anos de governo, 1 ano e 8 meses, 1 ano, 8 meses e meio, a gente começa a ver que a base parlamentar, realmente assim, a base bolsonarista, que não é a maior, é a base, tipo assim, a gente tem agora o Centrão, alguns aliados, algumas pessoas mais ligadas um pouco à centro-direita, mas a base bolsonarista vem começando a tomar mais ações. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira vez que eu tô trazendo alguma notícia crime, alguma ação que o Daniel Silveira tá movendo. Então, o Daniel Silveira, acho que ele tá se inspirando no Randolfo Rodrigues. Assim, rapaz, ele tá tentando ser o Randolfo Rodrigues da direita. Tô achando muito interessante. A gente vê isso aí, o Daniel, Felipe Barros, o próprio Eduardo Bolsonaro, Douglas Assim em São Paulo. O pessoal parece que tá aprendendo. Realmente é complicado, sabe? Deputado de primeira viagem, mas tá sendo interessante. O Brasil vem passando por um momento interessante. A sociedade civil vem se organizando. Vocês estão vendo aí os advogados. Vocês devem lembrar daquele A Maior Ação do Mundo. O Emerson Tegrigoletti, ele estava aí no Terça Livre ontem, no Boletim da Noite. Dá uma assistida quem não viu. Então a gente vai vendo várias coisinhas, o povo se organizando, engateando. Não sei, tô olhando pro Brasil assim de forma interessante. E aí essa ação que foi lá, né, que foi um desdobramento da Lava Jato, que o Felipe Santa Cruz acabou sendo delatado. Ontem a gente teve uma busca e apreensão aí também que envolve até o advogado do Lula. Mas aí veio o Matheus Leitão, lá da Miriam Leitão, fazer uma matéria na Veja. Mas antes eu vou ler a matéria logo da Veja. Operação que mira advogados de todo mundo. Ação do juiz Bretas parece metralhadora giratória que atinge defensores de grupos políticos opostos. O ACF tem mais explicações a dar. Aí o Ruschel diz assim, ó. Quem aparece para proteger as bancas enroladíssimas na operação de hoje do MPF lá no Rio? De quebra, o Matheus Leitão, né, sugeriu que são todos inocentes e só foram envolvidos para limpar a barra do ex-advogado de Flávio Bolsonaro. Esse sim, culpado. É a imprensa profissional trabalhando. Então você vê, né? Não... Eles colocaram todos esses advogados, são vários, só por conta do ACF, né? Não, tem que botar aqui um monte aqui e por aí vai. Mas só o culpado mesmo é só o ACF. Por quê? Porque ele era um ex-advogado de Flávio Bolsonaro. E aí, teve aí a coisa. Aí, ó, mirou no Zenin, mirou no ACF, mirou as pessoas. Eles até fizeram um desenho. Sai o PowerPoint do Dallagnol, agora entra aí o esquema S. Tem aí vários dados. A priori, assim, não tem nada substancial que eu possa trazer para vocês. É só informação de quanto dinheiro a galera recebeu ao longo dos anos, as pessoas envolvidas e por aí vai. Mas a gente tem que eu tenho que mergulhar nisso aqui ainda com mais calma para ver como isso se liga a outras pessoas, a outros políticos, pessoas grandes, pessoas assim que a gente possa tirar algo mais proveitoso. Tem aí o esquema como foi pelo MPF. Mas vamos ver. Próximo dia deve vir mais informação. E aí, ainda falando do Leandro Ruschel, ele acabou de trazer aquela notícia. Ele traz outra matéria aqui que a gente vai agora entrar em outro assunto aqui no nosso vídeo. A gente vai falar um pouco aqui de revolução cultural, que é um assunto que normalmente a gente não trata, né? E ele nos avisa, saiu aí várias notícias ao redor do mundo, não sei se vocês viram, que agora, gente, agora não, a partir de 2024, se você quiser concorrer ao Oscar, os filmes terão que cumprir certas regras, sabe? De representação de minorias. E aí, para você alcançar uma qualidade, né, padrão A, sim, sensacional, você vai ter que seguir aí pelo menos um desses objetivos, um desses critérios vai ter que ser no seu filme. Por exemplo, o critério A1. O personagem principal, ou um personagem assim extremamente significante para o filme, tem que ser um asiático, ou um latino, hispânico, um índio, sabe, alguém lá do Oriente, alguém do Havaí, por aí vai, ou então alguém que não é representado. Então vejam só, ele já começa a lhe forçar uma certa narrativa. Aí você vê, outro critério, A2, se não quiser seguir esse caminho, 30% dos atores, sabe, e tem que ser aí, ó, desses dois grupos, ó, mulheres, critério assim de grupos étnicos, aquele pessoal do arco-íris e problemas com problemas físicos, desabilidades, ou que são com surdos, mudos e por aí vai. E terceiro, que a história principal, sabe, o assunto principal do filme, envolva aí mulheres, problemas raciais, pauta arco-íris, ou então problemas com pessoas com problemas. Meus amigos, será que vocês acham que vai acontecer isso? É aquela coisa, de pouco em pouco, eles vão avançando. Não é suficiente esse pessoal ter o domínio completo do mercado. O pessoal vai ter o domínio completo do mercado. É progressista para tudo que é lado, sabe?
Você não vê filme de direita nem nada. Já é um domínio completo. E agora, para reforçar isso, eles colocam essas coisas. Aí pensa assim, a gente está vivendo o ano de 2040. As crianças que nascerão em 2024, em 2040 terão 16 anos. Um jovem de 16 anos, os filmes que ele vai assistir, se não tiver nada assim para arrochar ainda mais, vai seguir esse padrão. Como é que você acha que as coisas vão ser? Todo filme que ele foi isso, toda série que ele vê foi isso. O que será que faz mais efeito, gente? Você acha que um jovem, ele passa mais tempo assistindo vídeo de política no YouTube, ele fica lendo livros de filosofia e por aí vai, ou ele fica assistindo séries, seriados? Quantas vezes não são seriados e coisa por aí vai que criam o nosso imaginário, as informações e as ideias que a gente tem sobre determinado assunto? Então, olhem só. Então, enquanto os conservadores estão cada dia mais acuados, porque realmente tá difícil, você vê que o pessoal tá de vento em popa progredindo em suas pautas. E aí ontem, o Oliver, que tem aí o Oliver Talk, podcast muito interessante, ele e o Andreas, tem até canal no YouTube, ele fez assim um mini comentário que eu achei muito pertinente, falando sobre o conservadorismo no Brasil e a direita no Brasil. Ele diz assim, ó, as eleições deste ano serão atípicas devido a esses decretos malucos. No entanto, vale ressaltar que já tínhamos uma militância bagunçada. Agora, nossa pobre militância está cada vez mais fragilizada, pois os pretensos líderes viraram políticos ou querem se tornar um. Que tipo assim, gente, toda militância precisa ter algum líder, algum ponto. Assim, vamos ter manifestação na Paulista, beleza, vamos ter massa. Isso é fácil de chamar. Agora, a gente tem uma pauta específica, e aí, como é que a gente vai conseguir agregar uma pauta específica? Então, às vezes, quando a gente tem certas lideranças, isso ajuda. E o Brasil, os nossos líderes que nós tínhamos, todos acabaram virando políticos. Não todos não, mas grande parte deles. E o Oliver diz assim, não é possível ter militantes profissionais se todos eles usam a militância como um meio para virar político ou assessor parlamentar. Parece uma maldição da direita isso daí. Todo militante quer virar político. E ele diz assim, a sua palavra tem, assim, um bom militante sabe que tem muito mais autoridade fora do governo. A sua palavra tem peso e quem está dentro do governo a ouve. Dentro do legislativo, ele seria apenas mais uma voz dentre dezenas ou centenas. Perderia autoridade, mas ganharia o mínimo de poder para votar um projeto. E claro, teria assessores para cuidar das redes sociais. Então é aquela coisa. Realmente, a gente perde, mas também ganha. Então a gente tem que achar a gente tem que começar a buscar um equilíbrio nisso daí. E aí continua assim, muitos deputados ainda se acham militantes. Só que sua atuação nessa área é nula, pois não podem se envolver com as causas como era antes. Gente, um deputado não pode chamar uma manifestação e por aí vai e falar, não, a gente tem que lutar por essa pauta, por aí vai. Ele pode lutar por projeto de leis, por várias coisas, mas aquele trabalho do militante é meio complicado. Não dá. Então, agora tem que pensar em alianças políticas, jogo de poder, eleições e toda a sorte da burocracia que envolve um cargo dessa natureza, que realmente é a parte do deputado. E a gente vai vendo, deputado, quando tá calado... Eu tô gostando de ver alguns deputados calados, eu presto assim, bastante atenção, principalmente que são bem ativos nas redes. Porque se eles estão calados nas redes, não é porque eles estão de folga, é porque eles estão trabalhando muito. Por isso que eles estão calados. Movendo as coisas, estão articulando, e isso vale para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Se o deputado não está falando muito nas redes, o cara tá voando nos bastidores, principalmente se só tuita de manhã e à noite. É porque ele tá o dia todo ocupado. Fazendo o quê? Espero que coisa boa é do lado de lá, tenho medo. Quem organiza as massas são os militantes. É até difícil para Bolsonaro colocar mais conservadores em cargos chaves, pois não temos uma militância forte para sustentá-los, nem para disputar com a ala militar e outros setores que disputam a influência e o poder do presidente. E tem uma thread que eu já mostrei para vocês algumas vezes do Felipe Martins, que é assessor de Bolsonaro, que ele fala assim, a gente precisa entender os mecanismos e a forma como as decisões são feitas em Brasília. Entender que os conservadores são uma dessas forças e a gente tem que entender como a gente pode se tornar mais forte, o nosso poder se tornar mais forte. A gente tem que começar a colocar pressão, mas como? Temos que cada dia ficar pensando nisso. Colocar pressão nos nossos deputados, eles já sabem nossas pautas. A gente agora tem que dar um jeito das nossas pautas chegarem ao Congresso. Eu ouvi que, pelo menos por parte do Centrão, o pessoal assim nunca sentiu assim a baforada de um militante bolsonarista lá cobrando o cara. Cobrar não é xingar, não é ofender. Então ela fala assim, o pessoal lá em Brasília, assim, a galera às vezes não
entende, fala assim, pô, cara, eles não veem, eles não estão na rede, estão na bolha deles. Na bolha deles, cara, tá tudo bom, é entregar obra, entregar projeto, por aí vai. Então, os conservadores têm que começar a pensar nisso daí, como nós podemos ser um grupo de pressão. Querendo ou não, por exemplo, a ala militar, cara, a galera é mais unida, tem organizado, sabe? Já tem a organização desde a hierarquia dentro do exército. E por fim, em consequência, as pautas conservadoras ficam na geladeira. Quando tínhamos mais militantes, até o impeachment da Dilma foi possível. Quando todos eles foram para a política, tudo ficou mais difícil e complexo. E realmente, olha só. Então a gente tem que começar cada dia mais a pensar como podemos ser mais úteis. Como eu estou utilizando o meu tempo até nas redes sociais. Você está passando seu tempo brigando com pessoas que estão do mesmo lado, ou você está, não sei, tentando pegar uma pessoa, trazer para o nosso lado, tentar comentar, sabe, em postagens de políticos, falar, pô, cara, isso aí tá errado, cara, a gente quer isso daqui, sei lá, pega algum senador que não é do nosso lado, que na verdade não tem nenhum senador do nosso lado, mas pegar, por exemplo, sei lá, de nome assim, eu só lembro do Eduardo Gomes, que tá do nosso lado, que ele é até o que tá na frente, o líder do governo no Senado, mas chegar para Eduardo Gomes e falar, Eduardo Gomes, e aí, cara, cadê o marco do saneamento, vai manter o veto de Bolsonaro? Então, deixa esses comentários, fala pra esses caras, fala, e aí, cara, e aí vai fazer o quê? Chega pro Ricardo Barros na Câmara, fala, e aí, Ricardo Barros, lá, sei lá, a gente tem alguma pele agora, como é que tá a reforma tributária? Tá aí, tá ajudando o Paulo Guedes, tá precisando de alguma coisa? E aí, que dia sai? Ele tá precisando disso daí, cara, tem que baixar esses impostos. Então, começar a pedir, cobrar, ser mais atuante nas redes de forma assim mais inteligente. E aí, falando sobre conservadorismo como uma forma, a gente tá passando num momento que o professor Olavo de Carvalho, nesses últimos dias, falou várias coisas que deixou várias pessoas aí furiosas e por aí vai. Mas Carlos Bolsonaro veio ontem aí para tentar se falar, galera, foco na missão, Sempre foi fundamental a existência do Olavo. Obviamente, muitas das vezes ficamos chateados, pois da maneira própria de se colocar. Mas jamais deixarei de contextualizar a linha do tempo de seus recados e tirar sempre o lado extremamente positivo de sua história. Falando, tem que olhar tudo e tirar o positivo. Agora, não dá pra jogar fora. Não dá pra jogar fora. O cara tá falando. E depois, mesmo jeito que ele defendeu o Olavo, defendeu o Bolsonaro, Todos sofremos críticas e até ataques. Não vejo alguém ser mais esculhambado que o presidente. Basta rápida olha em sua timeline, uma rápida olhada na sua timeline, fato solenemente ignorado por muitos. Quantos de vocês, às vezes, não querem brigar porque o cara é a favor que o governo pague por educação, mas você é a favor do voucher? Pronto, vocês agora estão brigando nas redes. Sabe, por uma coisa que no final das contas vai chegar em 2022, ambos vão voltar pelo governo. E o Carlos tá falando o quê, galera? Se for às vezes, cara, a galera tá ignorando, tem um monte de gente lá falando um monte de absurdidade de Bolsonaro, é melhor a gente tentar convencer essas pessoas. É melhor a gente tentar focar nessas pautas aqui que a gente ganha mais. Então, passamos por um momento único e cada um com seu jeito quer o melhor para o nosso país. Bola pra frente. Bola pra frente. Em 2022 tá todo mundo voltando em Bolsonaro. E aí, galera que tá muito preocupada com muitas coisas. Já tá também se preocupando com o vereador, achar um vereador bom, militar por ele, tentar emplacar um nome na sua cidade, prefeito, por aí vai. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas muita coisa mesmo. E aqui nessa pauta cultural, olha só, o Oliver nos forma ainda que todo esse tempo sem escola, ele acabou ensinando o sobrinho dele a ler com o método de alfabetização fônica. Fiz em 6 meses o que a escola não conseguiu fazer em 3 anos. Hoje, ele tá tranquilo lendo os gibis da Turma da Mônica. Meu medo agora é a escola voltar a fazê-lo desaprender tudo. E vejam só, esse método fônico é o método aí que o governo deixou um programa todo bonitinho, explicando como fazer, como não vai. E o governo até outro pacote aí, né, de ensino para os pais fazendo com seus filhos, ou sei lá, tios com o sobrinho por aí vai, que é o Conta Pra Mim. Eu vou trazer o Nadalinho aqui, se ele não veio ainda, porque eu ainda nem fui procurá-lo, é culpa minha, mas eu vou trazer aqui. E ainda sobre a questão da educação no Brasil, olha só, a UOL faz a matéria para falar que o salário de professor de ensino médio no Brasil é metade da média de países ricos. Você fala, olha só, o professor só ganha metade. Aí o Henrique Breda, que é da área econômica, dá uma contextualizada e fala assim, os professores brasileiros de ensino médio recebem por ano o equivalente a 52% do valor médio praticado nos países da OCDE, que está entre aí 25 a 49 mil dólares.
Isso aí na média total do país, total, sabe? Eu sei que tem gente que ganha pouco, tem gente que ganha muito mais. Ele diz assim, ó, o PIB per capita dos brasileiros é equivalente a 27% do PIB per capita médio dos países da OCDE. 11.000 de 40.700, só para completar. Então, beleza, o professor no Brasil ganha 50%. Agora o PIB do Brasil é 1/4. Então, na proporção, no Brasil tá bem complicado. Isso não tira, sabe, os méritos dos professores reivindicarem por melhores condições, melhores salários e por aí vai. Mas é sempre a mídia tentando jogar problema. Jogar problema e falar que o governo não liga para educação, que o Brasil não liga para educação e por aí vai. É sempre aquela narrativa. Professores, amo todos vocês. Principalmente que não são. O que são de esquerda é complicado. Mas o que não são, tem mais profundo apreço. E aí ontem também, Bolsonaro passou uma mensagem, cara, que, sabe, o cara deu... Rapaz, não queria... Sabe assim, pra mim, a mensagem final é assim, cara, eu me importo mais com o Brasil do que com o meu orgulho. E eu vou mostrar pra vocês porque Bolsonaro tá falando de muita coisa. Tá falando do arroz, tá falando da pandemia e outras coisas. Olha só o que o presidente falou. Muito obrigado. Era para durar 3 meses, passamos para 5. E agora não dá para aguentar mais 50 bi por mês, porque todo mundo ia perder. E passamos para 300. Eu sei que é pouco, sei disso, mas... Não é pouco. Hoje, a boa notícia, hoje, conversei com duas autoridades de supermercados. Tá? Na ponta da linha, o preço chega para eles. E eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta básica. Que dado o auxílio emergencial, houve um pequeno aumento do consumo, houve mais exportação por causa do dólar também, sabemos disso aí. Os risicultores, os plantadores de arroz estavam com prejuízo há mais de 10 anos, tá? Mas está sendo normalizado isso aí. Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum. Não existe canetaço para resolver o problema da economia. Olha só agora. Agora, dou um recado, já que está gravando aqui. Aquele quando lá atrás eu falava, me criticava, falava o quê? Sim. Vírus, emprego. O pessoal falou, fique em casa, a economia vem depois. Tá? Apesar disso, eu perdoo quem falava isso aí. Até muito político sabia que eu estava certo, mas que vergonha. Muito político que estava na crista da onda, cuidando da vida, eu era o malvadão, era eu. Agora eu perdoo, tá certo? E vi que estamos no caminho certo. Estamos nos empenhando para a economia pegar. Estamos nos empenhando para a economia pegar. Eu perdoo, gente. Perdoo. O perdão, né? Rapaz, como, né, velho? Como? O cara faz de tudo, bicho. Dá o braço a torcer, velho. Dá o braço a torcer. Não fala. Não xinga. Fica de boa na dele. Tenta evitar fazer críticas. Vai lá na Covil dos Leões do STF. Falar, pô, faz elogio a Toffoli. E por aí vai. Mas não. Todo mundo tá contra esse cara. Mas parece, gente, que mesmo assim, de pouquinho em pouquinho... que meio que seja só o povo realmente sim tá acordando, mas a gente vai vendo, pelo menos alguns setores da mídia, vem mudando um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha atolar, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá. E aí o governo, principalmente essa questão do arroz, como você viu o Bolsonaro falando, ó, ele não vai dar canetada nenhuma, esse controle de preços, não existe controle de preços, mas o Paulo Guedes aqui, ó, o governo vai reduzir a taxa de importação do arroz, tentar fazer alguma coisa. Agora, tipo assim, muita gente criticou o Bolsonaro porque ele foi conversar com o dono de supermercado e por aí vai. Gente, tem algum problema conversar? Pedir, por favor. O cara tá tentando tudo que ele pode. Tudo que ele pode. Mas para muita gente nunca é suficiente. Sempre é um motivo para criticar. Agora, por outro lado, para quem acha aí que o comunismo desapareceu, vem lá Flávio Ludino para falar assim, ó, solução para a falta de arroz ou explosão do seu preço não é importação, isso é paliativo. Questão central é o papel regulador e fomentador do Estado Federal, via órgãos como a Conab e BB. Essa ideia de Estado mínimo só conduz a desastres. Estado tem que ser presente e eficiente. Ou seja, ele quer que o Estado gerencie os meios de produção. Isso daí acho uma das teses mais básicas, né, do marxismo, do próprio Karl Marx. O Estado geria aí, né, a propriedade privada, os meios e por aí vai. É complicado, né? A gente aqui lutando, vamos dar liberdade ao povo, vamos dar liberdade. Mas aí sempre tem um comunista para falar uma coisa dessa. E aí quando eu digo para vocês que de pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando aqui, um pedacinho acolá, um pedacinho aqui, um pedacinho acolá. Putz, eu não coloquei esse vídeo, cara, eu não coloquei esse vídeo. Mas aí o Constantino, ele dá um... Não baixei o áudio para mostrar para vocês. Mas assim, ó, embate, Constantino rebate o Josias Souza dizendo que ele faz sensacionalismo puro e barato, o que é verdade. E ainda o compara a Joe Biden. O Josias não gostou muito da comparação e diz, não faço parte de nenhum grupo e por aí vai.
E aí o Marcos Monteiro diz assim, ó, eu nem assisti, mas parabéns ao Constantino por ser o único que nunca está com cara de peido preso. Fazendo uma piada com a galera. E aí no Constantino, ele vem aí, né? Todo dia agora ele tá tentando amar, tá quase virando bolsonarista o Constantino desse ritmo aí. A matéria da Globo, se o Brasil bloquear a internet daquele lugar, relação comercial pode ser prejudicada, diz especialista. Ele bota assim, ó, tá, o tal especialista sempre com uma quedinha por regimes comunistas, né? O cara sempre quebra pra esquerda, sempre corta pra esquerda. E aí, quem vai dar explicação em 10 segundos do porquê isso acontece é o Lacombe. Olha o que o Lacombe tem a falar. Bota aqui. Então, hoje em dia, ele morre, né? E costumo dizer que o isentão, quando ele cai do muro, ele cai do lado esquerdo. Então, seja polêmico, se posicione. O isentão, quando cai do muro, sempre cai do lado esquerdo, né? O Lacombe que fala. Eu gosto de trazer esses vídeos, gente, porque é o que eu digo. Se eu trago o vídeo da direita, é muito bonito. Ah, pô, o cara é da direita. Mas quando a gente vê pessoas que não são, assim, bolsonaristas ferrenhos, por aí vai, pessoas da mídia, começar com esse discurso, falar, que interessante. Quer dizer, então, com nossas ideias, estão tendo, assim, uma maior penetração na sociedade. Tá começando a ficar bem interessante. Cada dia mais interessante. E ainda chega no ponto que o Guga Chakra, da Globo News, veio para dar uma aula para explicar para a galera definitivamente que liberal nos Estados Unidos não tem nada a ver com a economia. É ser de esquerda, é ser um progressista de centro-esquerda, é o que ele disse. Viram só, né? É centro-esquerda porque defende minorias, o meio ambiente, ó, aborto, acesso à educação para todos. As pautas assim meio estranhas, né? Mas centro-esquerda, na cabeça de Guga Chakra. Então você vê assim, rapaz, é todo dia que isso acontece, né? E aí, falando do isentão, que sempre corta para a esquerda, olha só que interessante. O nosso maior iluminado, esse é o maior iluminado do Brasil, esse é o cara que realmente tem a verdade para tudo nessa vida, é o maior cientista da história, maior do que, sei lá, Einstein, por aí vai, é o nosso Átila Yamarino. Ele fez uma postagem, a qual ele apagou, mas a internet, você sabe, né, o print eterno, e aqui fica, quando fica essa imagem assim azul, ó, erra carregar o tweet, é porque ele apagou. E aí o Átila vem assim, ó, se tiver vacina... Aqui o cara pergunta, por que se você for vacinado? Ele fala assim, ó, se tiver vacina, depois que muita gente for e mostrar que é segura, eu me vacino. Vai você primeiro. Aí, quando e se a maioria tiver vacinado, ao ponto de não ter mais nada circulando, eu penso em descuidar mais. Agora olha que interessante, a Josi diz, ó, e o Átila que apagou o tweet, onde assume que vai esperar a população ser feita de cobaia para daí ele pensar em se imunizar. Como são as coisas, né, gente? Mas, rapaz, o grande iluminado... Não, vai você primeiro. Vai você... Ó, não, isso aqui é bom, mas você vai primeiro. Vá você, depois eu vou. Beleza, Atiba, beleza. E aí, na mídia, olha só, aquelas pequenas conquistas que é pra gente comemorar. Realmente tá oficializado, o SBT vai fazer a cobertura completa da Libertadores. É interessante. A Globo aí começa a perder território, ainda que a MP de Bolsonaro caduque, né? E eu vi uma matéria da UOL que diz assim, ó, sem Libertadores, sem Fórmula 1, sem Carnaval e por aí vai, pro ano que vem a Globo espera aí deixar de arrecadar 1 bilhãozinho. 1 bilhãozinho não vai entrar no cofre da Globo. Troco de bala, troco pra comprar de bala. E aí você vê também a Record, olha só, não sei o que eu tô falando, cara, a coisa tá começando a ficar interessante. Fez uma reportagem sobre aquele vídeo do menino que foi na sapataria e o cara deu um relógio de presente, por aí vai, falando do absurdo, que o Ministério Público agora entrou com ação contra o dono da regidoria, porque ele fez alusão ao trabalho infantil. E a Carla Zambelli diz assim, ó, por qual motivo cretinos como este do Ministério Público não vão notificar lá o Comando Vermelho por trabalho infantil no tráfico? Aí, galera, eu quero mostrar pra vocês o final da matéria. Olha só a cara do cidadão, né? Bonitinho, por aí vai, camisa polo, ar-condicionado ali atrás, casa bonita. Olha só o que ele vai falar. O procurador responsável pelo termo de ajuste de conduta diz que o empresário errou ao falar que criança pode trabalhar. Era uma criança em situação de trabalho de rua, numa situação vulnerável, fazendo uma coisa que parece edificante. A gente apenas fez um acordo para o futuro, que eventuais intervenções dele foquem nesse lado.
no lado de priorizar a formação das crianças. Este advogado acredita que o dono da relojoaria não defendeu, de forma alguma, o trabalho infantil. O procurador do trabalho, ele vive num mundo, digo com sinceridade, que me parece que é fora da realidade, fora do que deve acontecer, e ele cai simplesmente na teoria das letras. Porque ter a ousadia de falar que o Paulo César cometeu em incitação ao trabalho infantil é completamente fora da realidade do que o povo brasileiro tem como correto. E aí, meus amigos, será que na visão de vocês, esse procurador tá fora da realidade? Sim, ou com certeza. E de que país ele vive? Você vê a família do menino, as condições que eles vivem e por aí vai. Gente, beleza, a gente não quer que nenhuma criança trabalhando, mas você pegar também o cara que tem uma lojinha, sabe? Deve ter o quê? 10 metros quadrados, e você querer processar esse cara. E aí vale a pena lembrar que esse procurador é um cara aí que escreve para a Carta Capital. O Daniel Silveira aqui lê mais uma vez, ó, Leomar Daroncho, o procurador do trabalho e diretor do Ministério Público do Trabalho de Goiás, aquele que notificou no Norte da Radiolaria, escreve para o blog de extrema esquerda, Carta Capital, né? Tem método demais. E aí, falando do pessoal da esquerda, gente, gente, eu nunca vi um vídeo com tanto apelo emocional na minha vida. Não, esse superou tudo. Superou tudo que eu conseguia pensar. Ainda foi feito aí, ó, pela TV Câmara, esse vídeo. Câmara dos Deputados. Comissão Especial apresenta relatório favorável à regulamentação do plantio para fins medicinais. Lembrem que os produtos, medicamentos já são permitidos. Eles querem o que? O plantio. E o Igor diz, ó, gente, se a gente não consegue coibir o plantio irregular, sendo que é proibido, imagina traficante com nota fiscal. E galera, se assiste esse vídeo, toca o seu coração. Bota uma música calma, relaxante, mostrando como é bonitinho e por aí vai, blá blá blá, tititi. Galera, essa PL 399/2015 é o famoso jabuti. Ele vem com a ideia bonita, que é para ajudar as pessoas doentes por aí vai. Gente, o medicamento, ele já é liberado. Os medicamentos são liberados. Vai vendo. PL 399 é furada demais. Aí é uma coisa para estar cobrando lá os deputados, principalmente do Centrão. E outra PL aqui, ó, a das fake news. Lá vem Rodrigo Maia mais uma vez para falar que ainda vai ser votada esse ano. E diz assim, ó, eu acho que mais umas 2 semanas e por aí vai, blá blá blá, fazer isso, aquilo, outro. No fim das contas, ele acha que em 4 semanas ele espera que consiga avançar. Quer avançar nas próximas 1 mês. É o que? Outubro aí, que tá com muita coisa adiantada. E diz assim, ó, vamos colocar o processo na pauta e votar o projeto. Certamente vai ser bem antes do final do ano. Um texto bem construído e bem dialogado. Eu acho que vai trazer a maioria da Câmara para sua aprovação. Será, gente? Eu espero que não. Durante o evento, Maia voltou a defender que as plataformas de mídias sociais têm algum tipo de responsabilização por conteúdos falsos. E no final ainda diz, ó, as plataformas vão sempre dizer que não tem responsabilidade, mas eu acho que, como qualquer meio de comunicação, vai ter que se construir um caminho para que todos tenham responsabilidade também. Isso daqui me preocupa, além de eu achar que vai sobrar para nós, isso me preocupa outra coisa, que é o seguinte. Beleza, ele fala que a plataforma tem responsabilidade também. Já viu aquele ditado, seguro morreu de velho? Seguro morreu de velho. Você acha que a plataforma vai fazer o quê? Ela vai tentar arrochar ainda mais para qualquer coisinha que parecer que gerou um problema. Ela fala, opa, isso aqui tá errado, pá, cortou. Quer ser um fiapinho do bigode, pá, bateu, cortou. Então, além de ter o governo, vai ter as plataformas. Qualquer denunciazinha tira o vídeo do ar. Depois eles checam e qualquer coisa retorna o vídeo. Mas, sei lá, 3 pessoas no seu, retira. Ainda que o vídeo não tenha nenhum problema. Não, vamos retirar para evitar problema. Então, achando bem complicado isso daqui. Mas, como mostrei para vocês no vídeo de ontem, quem não viu, o vídeo bem importante, que é as falas do Fábio Faria. Vejam o que o ministro tem a falar. E aí, galera, só finalizar agora, rajada de notícias boas. Primeiro, mais de 400 cidades, estado de São Paulo, caminham para se livrar da doença. Elas estão sem nenhuma morte registradas há 1 semana. 400 cidades sem mortes. Olha a outra. PIB paulista está próximo do nível pré-pandemia. As coisas estão voltando.
Outra, Guedes diz que queda no PIB será ainda menor. Toda semana o pessoal reavalia que o PIB não vai cair tanto, não vai cair tanto, não vai cair tanto. A economia brasileira segue firme e forte. Olha só o que eu falo. Revista Oeste vai contratar o Rodrigo Constantino. Botou interrogação, mas é o Constantino. Tem o Guzo, que assim, é mais centrão. Augusto Nunes, Gachaguen, o Fiuza, a Henkel, a senhora do fundo, me desculpa, eu não sei quem é. Tá vendo? A Revista Oeste vendo, eles estão a todo custo tentando se posicionar à direita. Aí você vê, ó, economia com reforma tributária deve chegar a 300 bilhões de Guedes. Eu quero acreditar nas palavras do Felipe, que diz assim, ó, uma coisa que eu aprendi observando o Guedes. Ele envia a proposta dizendo que vai economizar 300 bi, mas na realidade vai economizar 3 vezes mais. Ele coloca muitas cascas de banana para o Congresso desidratar e o valor final chegar próximo ao que ele realmente quer. Isso tem a xadrez 4D. Espero que seja. Outra aqui, ó, liquidação total. Tarcísio nos comunica que, enfim, a liquidação da Companhia de Docas no Maranhão. A empresa estatal havia entrado no Programa Nacional de Desestatização em 2018 e foi formalmente extinta pelo Ministério da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro. Menos uma empresa. Vamos lá, vamos liquidar tudo. Outra, infraestrutura terá quase 1.000 normas revogadas. É um revogaço por completo. Gente, menos normas, é mais facilidade, sabe? O regulamento vai ficar bem mais fácil de entender. As regras vão ser muito mais fáceis. Vai ficar mais fácil de prender, mais fácil de ganhar dinheiro, mais fácil de fazer o Brasil começar a continuar a prosperar. Fábio Faria, critério econômico ainda, ó. Brasil é o único. Primeira vez que o Brasil ganhou alguma coisa, que manteve fortalecimento contínuo rumo à retomada da economia. Gente, a economia brasileira continua com fortalecimento contínuo, não para. Eu acho que o brasileiro tá tão acostumado, mas tá tão acostumado a viver na dificuldade, que tá, no Brasil, assim, o difícil continua só difícil, mas pra galera realmente tá sendo um baque grande. Mas pro brasileiro, o cara fala, mano, mudou nada, velho, parece que aqui sempre teve difícil pra gente. Outra daqui, ó, Fábio Faria nos avisando que os Correios oferecem um serviço essencial aos brasileiros que chega a cada município. É legítimo que os servidores reivindicarem, mas greve em plena pandemia é totalmente inadequado. No momento da privatização, todos terão a oportunidade de levar suas demandas ao Congresso Nacional. Tá vendo? Ó, estão aí sendo um caminho meio complicado, cara. A gente vai privatizar isso daí. É melhor vocês voltarem a trabalhar e ficar de boa. Olha a outra, o blog Radar Econômico da Veja traz notícia importante para as telecomunicações. O setor é um dos mais cobiçados por investimento do mundo inteiro. No contexto das fusões e aquisições, o Brasil está no top 10 das maiores acelerações. Que diz, ó, levantamento indica que fusões e aquisições devem crescer 18% este ano. Pô, 1/5 de crescimento. Ainda mais aqui, ó, Eduardo, junto com o pessoal da PRF, tentar ver aí como é que faz, melhoria contínua o tempo todo, né? Sempre batendo recordes aí de apreensões. Damares, falando da polícia, ó, o Ministério da Damares protege mais de 12.600 crianças e adolescentes de ameaças de morte. Ela diz, ó, uma das ações que poucos divulgamos por ser mais importante o trabalho do que o mérito. Elas são vítimas de diversas coisas. Então, compromisso do governo Bolsonaro. E que vai fazer de novo, parabéns por mais uma ação da Polícia Federal. O ataque às nossas crianças e aos nossos adolescentes não pode ficar impune. Vejam só, né? O pessoal foi atrás daquela galera que gosta de mexer com coisa muito errada. Muito errada. A polícia também tá atuando nas redes. Outra coisa aqui, acho que essa aqui, a gente já fecha com esse daqui, deixa eu ver. A gente fecha, vamos fechar o vídeo com outro, mais uma vez, Semana Heróica. Pra lembrar agora que o Brasil também tem, né? Eruditos, a gente já teve muitos intelectuais e um deles foi Joaquim Nabuco. A liberdade é o bem mais precioso que temos. Joaquim Nabuco, historiador, advogado e político, sabia disso. Considerado um dos mais dignos homens públicos em nossa história, lutou bravamente pela liberdade dos escravos tanto na Câmara dos Deputados como em sua atuação intelectual. Chegou a transformar sua casa na sede da Sociedade contra a Escravidão. Foi um dos grandes responsáveis pela abolição em 1888. Além da atividade política, foi um erudito, apaixonado pela cultura, sendo nomeado para a cadeira número 27 da Academia Brasileira de Letras. Sem dúvida, um dos nomes mais louváveis entre tantos. Um povo heróico. E com isso, meus amigos... Eita, poxa, tava aí com esse número tudo, acho que não mostrei aqui pra vocês. Tava aqui olhando. Já tava com a tela final, desaparecer. Tá aí, quem quiser dar uma pausa, dar uma lida. Mas ficamos por aqui hoje. Aquele grande beijo, abraço. Tamo juntos. E valeu. Ah, e eu estive ontem numa live com a Antônia Fontinelli. Falou lá, deu uns papos. Vocês aqui que já estão acostumados com o canal e acharam que
Deixa lá seu comentário, fala pro Antônio, fala, ó, velho, fala a verdade, seja sincero lá. Se você não gostou, fala assim, ó, velho, esse menino aí no canal dele ele é melhor. Hoje aqui eu prefiro ele no canal dele. Mas é isso, tamo junto, valeu, aquele grande beijo.